Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, quarta-feira, 10 de junho, meu nome é Andréia e vamos seguir com o texto. Nós ainda estamos no capítulo 1 e o título do texto que nós vamos ler hoje, quer dizer, esse texto que a gente vai ler hoje, ele ainda faz parte de um título chamado Instrução dos Espíritos, a Nova Era. Então foi falado, sobre as revelações, Moisés, Cristo e o Consolador Prometido, que é o Espiritismo. Então o subtítulo é essa Instrução dos Espíritos. Eu vou voltar no último slide da semana passada, só para a gente ter um contexto. Por quê? Eu vou ler, vai ficar melhor, olha só. Olha, leiam comigo. A parte desse último slide que interessa para a gente é só isso que está sublinhado aqui, ó. Porque isso aqui foi estudado semana passada. Então vamos lá. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Isso é muito importante, pessoal, a gente já vai ver. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animálculos não elevam continentes. Então ele fala da missão e do trabalho da formiga, e aí a gente precisa refletir como é que elas trabalham e como é que elas alcançam o objetivo delas e alcançam. Está escrito aqui, e nós sabemos porque a ciência traz essa informação para a gente, e também desses animais que elevam continentes, que formam lá as algas e sustentam continentes. Então, essa parte é a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Então, vamos passar para o próximo slide, e eu vou deixar ele aqui. Pessoal, o que a gente vai estudar nos próximos slides, nesse texto? A cada um o seu trabalho, a cada um a sua missão. Nós vamos falar sobre dois espíritos que foram extremamente importantes para o cristianismo e para o espiritismo. E cada um teve o seu trabalho e a sua missão. E foi fácil para eles dois? Não, não foi fácil. Foi extremamente difícil. E o que nós vamos fazer, porque um deles é muito mais citado no texto, então a gente vai dar assim a preferência para explicar sobre ele, sobre o trabalho dele, a missão dele e entre isso tudo, todas as dificuldades, ou um resumo das dificuldades, das agonias e das dificuldades que ele teve pelo caminho. Para a gente entender que vão haver pedras no caminho, vão haver obstáculos no caminho, mas a gente precisa prosseguir, a gente precisa seguir. Vamos lá, vamos ler aqui o texto. Item 11. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então, tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Eu vou parar aqui e daí a gente volta lá para o primeiro slide para a gente começar com os comentários. Então vamos lá. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do espiritismo. Vulgarizar no sentido de tornar popular,
tornar público, tornar alcance de todas as pessoas, de qualquer pessoa, não de pessoas específicas, mas ao alcance de todos. Então, aqui diz que Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Do Espiritismo? Hoje nós temos 36 mensagens de Santo Agostinho entre o Pentateuco e a Revista Espírita, que Kardec publicava ali entre 1859 e seguiu publicando. Depois que ele morreu, eu acredito que tenha continuado sendo publicada, eu não tenho muita certeza, mas a Revista Espírita era publicada por Kardec. Então nós temos 36 mensagens, 12 delas lá na Revista Espírita e o restante no Pentateuco. Nós vamos citar, pelo menos uma dessas mensagens que foram muito importantes, que é a pergunta 919. Então, ele foi realmente um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte, como nós já descrevemos nessas 36 mensagens. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja. O que seria essa falange dos pais da Igreja? Nós temos hoje a falange do Dr. Bezerra de Menezes, que trabalha em prol de auxiliar aquelas pessoas que têm necessidades físicas, doenças, e a equipe do Dr. Dias da Cruz, do Dr. Bezerra de Menezes, essa falange de espíritos, trabalha para auxiliar essas pessoas aqui encarnadas que têm essa necessidade. Nós temos a falange dos trabalhadores de Mãe Maria, no livro da Ivone Pereira, que fala sobre suicídio. Tem uma falange de trabalhadores de Maria que auxiliam a esses irmãos que se suicidaram quando encarnados. Então, Santo Agostinho faz parte, criou, fundou essa falange dos pais da Igreja. Com qual finalidade? Aqui, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos pilares, seus mais sólidos esteios. Né? E por que isso? Porque, na realidade, embora o Evangelho, a palavra, tenha sofrido modificações diversas ao longo do tempo, ainda assim, Santo Agostinho, junto com essa falange dos pais da Igreja, lutou fortemente para manter o que seria mais importante para a migração para o Consolador Prometido, que é o aspecto moral do Evangelho. Então, essa vigorosa falange dos pais da Igreja, o tempo todo, lutou contra modificações que alterassem o valor moral do Evangelho. E esse valor moral foi preponderante, extremamente importante, para que o Consolador Prometido, para que o Espiritismo pudesse usar o Evangelho dentro daquilo que ele traz de realmente mais importante, de ensino mais valioso, que é o valor e o conceito moral que Jesus deixou para nós. Então, Santo Agostinho foi o fundador da falange dos pais da Igreja, que foi muito importante, né, no caminho, na ponte para o Espiritismo. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Meus irmãos, agora a gente precisa entrar um pouquinho na história de Santo Agostinho, para a gente poder entender como é que ocorreu a conversão dele, para que nós possamos compreender e introjetar dentro da gente, não uma linha de tempo histórica, mas uma linha de ensinamento divino. Mas uma experiência que um irmão nosso teve. Quais eram as dúvidas mais cruciais dele? Qual era o temperamento dele? Qual era o conhecimento do mundo que ele tinha e como ele lidava com o mundo? Por quê? Porque sendo um irmão tão importante, tão influente no cristianismo, porque a Igreja Católica é cristã,
Não é isso? Eles seguem o Cristo. Então, ele é muito importante e também é muito importante nessa ponte para o Espiritismo. Vamos ver em que momento, quais eram as dúvidas que ele tinha e que faziam ele não entender por que a princípio ele não adotou a doutrina cristã que era apresentada para ele. Então, eu vou parar aqui e no próximo bloco a gente inicia com essa ideia de como viveu Santo Agostinho, porque eu tenho certeza que isso vai auxiliar muito para que a gente possa entender, introjetar e se não iniciamos ainda, dar o primeiro passo em direção a essa doutrina cristã de luz.